Dos crentes e descrentes do nosso canal. Estamos chegando ao terceiro vídeo da série Religare. Nos últimos dois vídeos nós falamos sobre o hinduísmo e sobre o budismo. E no vídeo de hoje nós vamos abordar uma religião que é muito famosa. Nós vamos falar sobre o islamismo. Com certeza você já ouviu falar algumas coisas sobre o islamismo. Provavelmente muitas coisas não muito boas, acredito eu. Como, por exemplo, falar sobre terrorismo. É muito comum das pessoas ligarem a imagem do Islã ou a imagem dos muçulmanos a atos terroristas. Porém, quando nós falamos sobre a religião na sua forma mais primitiva, na sua forma mais ligada às escrituras, que no caso do islamismo nós chamamos de Corão ou Alcorão, não existe essa ligação que nós vemos hoje de terrorismo, de guerra e de morte. A primeira coisa que nós precisamos entender, eu vou fazer um breve histórico sobre o islamismo e vou entrar em algumas características principais. Quando nós falamos sobre o islamismo, nós estamos falando de uma religião que ela é uma religião antiga, sim, porém ela não é uma religião tão antiga como, por exemplo, o judaísmo e como, por exemplo, o hinduísmo, religião que nós falamos no vídeo passado. Essa religião ela é do século VII, ela surge através da figura de um homem chamado de Maomé, hoje conhecido como profeta Maomé, que viveu junto com seu tio numa região da Arábia chamada de Meca, e ele não tinha uma religião em si declarada de forma intrínseca, ele não era um professante afinco de uma religião, mas como ele vivia junto com seu tio em uma vida de comerciante, ele tinha contato com várias religiões, principalmente cristianismo e judaísmo. E ele vai ter em uma caverna, em um monte famoso chamado Monte Hira, ele vai ter uma revelação do anjo Gabriel, também chamado, dentro da crença islâmica, de anjo Jibril. Esse anjo ele vai falar para ele de muitas coisas que não estavam corretas nos livros da fé monoteísta. Quais livros da fé monoteísta seriam esses? No caso, seria a Bíblia ou o conjunto de livros bíblicos, principalmente o Evangelho, ou os Evangelhos, ligados à figura de Jesus, e alguns livros do Antigo Testamento, principalmente a Torá e principalmente alguns salmos de Davi. Os outros livros não são tão levados em consideração, os outros livros do Antigo Testamento e nem os outros livros do Novo Testamento, como as cartas de Paulo, Apocalipse, dentre outros. Quando nós falamos isso, o que é preciso entender? Tem muitas coisas dentro do islamismo que coincidem com crenças do cristianismo e coincidem com crenças do judaísmo. Isso dá-se a entender tanto por causa de ambas as crenças, a crença muçulmana ou crença islâmica, a crença cristã e a crença judaica, elas serem monoteístas, acreditarem em um único Deus. E aí já vai o significado de islamismo e também de muçulmano. Islã é submissão, e alguns traduzem de forma mais ao pé da letra como submissão a Deus. E é interessante que vem de uma palavra árabe, da língua árabe, e a palavra Islã ela vem da mesma raiz da palavra paz. Olhem que curioso, muitas pessoas falam do islamismo, muitas pessoas falam da religião muçulmana islâmica como uma religião de guerra, uma religião de terrorismo, de terror, mas não tem nada a ver com isso. Quando esse profeta Maomé ele recebe a revelação do anjo Gabriel, essa revelação ela foi bem progressiva. Acredita-se que ela durou cerca de 22 anos. Então, cerca de 22 anos, o profeta Maomé recebendo essa revelação progressiva do anjo Gabriel, e ele vai oralmente falar essa mensagem, e os seus seguidores, os seus discípulos, vão escrever o que vai ficar conhecido como Corão. O Corão, ou Alcorão, é simplesmente um artigo para se referir ao livro Corão. O Corão ele é um livro considerado como o principal livro sagrado dos muçulmanos. Porém, existem outros escritos, como, por exemplo, os hadiths. Hadiths são frases do profeta Maomé. O hadith vai vir uma parte documentada de um outro conjunto de escritos do profeta Maomé, que é conhecido como Sunna. Quando eu falo conjunto de escritos, ele oralizou esses termos, ele oralizou essas questões, regras e costumes, mas quem escreveu, na verdade, foram seus discípulos. E nós temos ainda um conjunto que nós chamamos de Sharia. Sharia é um código de leis e costumes
do povo muçulmano. Esse conjunto de leis vai ditar principalmente questões políticas, sociais e filosóficas de estados que são considerados estados muçulmanos, que nós temos vários hoje, mas o mais famoso deles é com certeza a Arábia Saudita. Podemos falar ainda do Iraque, o Irã de uma forma ou de outra, e tem outros países que, apesar de ter uma quantidade muito grande de muçulmanos, não tem supremacia muçulmana, como o exemplo da Indonésia e vários outros países, tanto na África quanto na Ásia e principalmente lá no Oriente Médio. Outra coisa importante para falar sobre o Corão, que apesar dele ser um livro grande, ele não é um livro que tem tantos livros ou tantos capítulos, que nós chamamos nesse caso de suras e os versículos de suratas, como a Bíblia ou como a Tanakh, que é o conjunto de livros sagrados dos judeus. Mas ele possui várias histórias. O formato do Corão é um pouco diferente do formato bíblico. Como que o Corão ele é lido? Não tem uma regra, não tem uma ordem para se seguir. São histórias, porém existem histórias maiores ou mais importantes para os muçulmanos do que outras, porque se referem mais a modos de agir. E esse Corão, esse livro, ele é dividido de duas formas. Ele é dividido entre a parte da revelação que se deu em Medina e a parte da revelação que se deu em Meca. Por que é importante entender isso? Meca e Medina são duas cidades famosas, as duas cidades mais famosas para se falar sobre a fé muçulmana, inicialmente saindo em uma fuga de Meca para Medina, porque tanto o profeta Maomé quanto os seus seguidores eles estavam sendo perseguidos. Ele foge, mas depois ele volta. E por que ele foge de Meca para Medina e depois ele volta? Ele foge dos fundamentalistas que estavam perseguindo por causa dessa nova revelação, mas ele volta para instaurar como se fosse um Estado muçulmano. E ele consegue fazer essa instauração junto com seus seguidores, ele consegue fazer essa instauração do Estado conhecido como Estado muçulmano. Hoje, quando nós falamos sobre o Oriente Médio, a maior parte do Oriente Médio é islâmico, é muçulmano. Mas no passado não era assim. A região da Arábia Saudita ela estava dividida entre muitos que criam no cristianismo, principalmente o cristianismo, e muitos que professavam a fé judia. Existiam ainda alguns que professavam a fé hinduísta, mas a maior parte deles era que professava a fé conhecida como fé cristã. Quando começa a crescer essa forma de crescimento, que a primeira forma de crescimento nós chamamos de Hégira é a saída de Maomé junto com seus seguidores lá de Meca para Medina e depois virou um termo que é muito usado para falar da expansão do islamismo. Ela se expande de tal forma que ela vai tomar a Palestina, que é onde hoje tanto para cristãos quanto para judeus e para muçulmanos é conhecido como Terra Santa. E entre os anos de 1095 a 1291 ocorrem as famosas cruzadas, que foram campanhas sangrentas, terríveis, onde os cristãos católicos a princípio, queriam tomar o espaço da Terra Santa que havia sido dominado pelos muçulmanos. Passa-se muitos e muitos anos, aí vai acontecer, aí já falando do século XX, vai acontecer a Revolução, conhecida como Revolução Iraniana. Essa Revolução Iraniana, lá do Irã, ela vai começar a instalação mais maciça de estados muçulmanos bem mais incisivos, bem mais fortes. E aí eu posso falar de dois grupos, são os dois grupos mais famosos dentro do islamismo, com certeza você já ouviu falar sobre eles, que são os sunitas e os xiitas. Qual a diferença entre ambos? Os sunitas, como eu disse, existe a Sunna, que é esse conjunto de ensinamentos, de frases do profeta Maomé. Esses sunitas, eles acreditam que após a morte de Maomé se deu em 632 d.C., e eles acreditam que a sucessão de Maomé não deveria ser uma sucessão ligada à questão familiar. Ela não deveria ser uma sucessão ligada como se fosse uma dinastia, onde parentes vão tomando o espaço quando os seus antecedentes eles vão morrendo. Mas como que ela deveria ser? Ela deveria ser através de eleição. Já os xiitas, eles não acreditam que deveria ser dessa forma. Mas eles acreditam que a sucessão do líder supremo dentro do islamismo, ela deveria ocorrer dentre sucessores de Maomé que tivesse alguma ligação de parentesco ou uma ligação de proximidade. Por isso que existem lideranças diferentes dentro do islamismo, da parte sunita, e diferenças entre a parte dos xiitas. E alguns falam assim, mas eu já ouvi falar muito sobre terrorismo dentro do Islã, principalmente os xiitas. Esses xiitas são todos terroristas. Não é correto referir que todos os xiitas são terroristas, mas sim, uma boa parte
de grupos terroristas sai de dentro do xiismo. Mas existem grupos terroristas que saem dentro daqueles que são classificados como sunitas. Por exemplo, o Hamas. Hamas é um grupo terrorista famoso que luta pela tomada da Palestina apenas para os árabes, apenas para o povo muçulmano. E eles vêm de uma inclinação sunita e não de uma inclinação xiita. Por isso que nós precisamos tomar esse cuidado. Para fechar, como que eu faço para me converter à crença muçulmana? A conversão dentro do islamismo, dentro da crença muçulmana, ela é muito simples. Ela não envolve muitos ritos, muitos costumes ou seguir muitas regras. As regras, elas têm sim um objetivo, as leis que estão dentro do Corão e dentro de outros livros, elas têm sim o objetivo de guiar o povo para um caminho melhor, para um caminho de paz, de submissão. Porém, para me converter, basta que eu venha reconhecer que Deus ele é único. E quando eu falo Alá, Alá é Deus em árabe, é o mesmo Deus para os judeus, é o mesmo Deus que é usado no cristianismo. É apenas um termo para se referir a Deus no árabe. Não há mais do que um Deus. Deus ele é único e Maomé é o mensageiro de Deus que revelou o Corão. Falando isso, eu me converto ao islamismo. Existem 5 preceitos básicos que eu vou falar para a gente fechar o nosso vídeo, que são: eu preciso orar, além de reconhecer que Deus é único e que Maomé é o mensageiro de Deus, eu preciso orar. A maioria das interpretações do Corão e dos livros do islamismo falam de 5 orações diárias. Além de orar e ter que professar essa profissão de fé que é chamada de Shahadá, eu preciso também ter muita caridade. A caridade é um dos princípios fundamentais do islamismo. Os ricos, principalmente, eles devem dar uma quantia que que tenha um significado, que lhe faça falta. Não é simplesmente dar da sobra. Para quem? Para viúvas, para pobres, para estrangeiros, para aqueles que precisam. Mas principalmente para aqueles que são da sua comunidade de fé. Além disso, nós falamos sobre jejum. O jejum, principalmente um mês que é conhecido como Ramadã. Ramadã é o 9º mês do calendário lunar islâmico, não do nosso calendário comum, nem calendário judaico, nem outro tipo de calendário. E, para fechar, eu preciso ser uma pessoa que tenha muita, mas muita submissão a Deus. Se eu conseguir seguir esses preceitos, eu vou ser considerado um muçulmano. Ah, professor, mas eu já ouvi falar sobre o Hajj. O Hajj é um desses 5 preceitos muçulmanos também, que é a peregrinação à Terra Santa, que é a peregrinação à Meca, mas ele não é obrigatório para aqueles que não tenham condições financeiras. Se eu tenho condições financeiras e condições de saúde, tenho mais de 12 anos, não sou um idoso, eu devo sim, pelo menos uma vez na vida, fazer essa peregrinação, que a maioria das vezes acontece no mês de Ramadã. Para fechar, falar sobre uma saudação que é muito comum. As-salam aleikum. As-salam aleikum é a mesma coisa que dizer a paz seja convosco. Espero vocês no nosso próximo vídeo.